Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo para vocês hoje. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Adobe, e não só sobre a Adobe, mas também sobre muitos desses nomes baratos que continuam ficando ainda mais baratos e podem cair ainda mais. Claro, hoje também é o dia do IPO da SpaceX, então precisamos falar um pouco sobre isso. Eu acredito que a avaliação agora está mais próxima de 2 trilhões de dólares. Então, parabéns a todos os funcionários da SpaceX e aos novos milionários. Agora, se você está correndo para entrar nessa ação agora, pode quadruplicar seu dinheiro se o Paraguai vencer os Estados Unidos mais tarde hoje. Só estou dizendo. Voltando a falar de investimentos mais sérios, vamos dar uma olhada no estado atual do mercado. Este é o estado atual do mercado. Temos ST, Rocket Lab, que estão caindo 5, 6, 7% mais ou menos. Acredito que ST está, na verdade, caindo 12%. Rocket Lab está caindo 7% neste momento. Temos uma grande novidade em relação a CoreWeave Nebula. Eles foram adicionados ao Nasdaq 100 e até mesmo a Rocket Lab foi adicionada ao Nasdaq 100. Então, por que a Rocket Lab está em queda hoje? Eles também conseguiram a Stereolabs. Por que a Rocket Lab está em queda hoje? Eu suponho que basicamente é o mercado dizendo, sabe de uma coisa? Se a SpaceX vale X, então a Rocket Lab precisa valer Z. E o mercado está tentando entender qual múltiplo diferente está sendo usado entre essas duas empresas. Depois temos a Adobe, que divulgou resultados ontem e caiu 6,7%. Então, o que deu errado com as ações da Adobe? O que deu errado nesse trimestre? Vamos discutir tudo isso. Como você pode ver, a Adobe hoje vale apenas 82 bilhões de dólares. Eu digo apenas 82 bilhões de dólares, porque essa também é uma empresa que gerou mais de 25 bilhões de dólares nos últimos 12 meses. Negócio com margens super altas, muito lucrativo, como você pode ver aqui, e ainda crescendo na casa dos 10%. Mas você pode ver claramente que está passando por uma queda de cerca de 70% nos últimos 5 anos. E nos últimos 12 meses, na verdade, caiu pela metade, uma queda de 50%, chegando perto de 200 dólares americanos por ação. Agora, o que deu errado aqui? O trimestre foi tão ruim assim? Não, na verdade, o trimestre não foi ruim. Na maioria dos aspectos, superou as expectativas. E não só isso, se você olhar para a receita do trimestre, pode ver que a receita realmente acelerou, certo? O crescimento da receita no trimestre anterior foi de quase 12%. Neste trimestre, 12,69%. Então, ainda estamos vendo uma empresa que está crescendo e que experimentou uma aceleração no crescimento. Claro, não está crescendo tão rápido quanto durante o período da pandemia. Tudo bem, mas estamos vendo uma pequena reaceleração no crescimento, não um declínio nos negócios. Então, qual é o problema aqui? Bem, o problema é sempre o mesmo. Assim como acontece com muitas outras empresas de SaaS, algumas podem ser menos afetadas do que outras. Mas a questão, novamente, é a ótica, porque o trimestre, como você verá, foi um bom trimestre. A orientação também foi boa, embora isso tenha incluído a aquisição da Semrush, mas no geral o trimestre foi bom. Sim, nós temos um pequeno problema. Primeiro, a transição de CEO, que não é novidade. Mas por outro lado, quando o CEO está lá há quase 20 anos e de repente decide sair, especialmente nesse período sem ter alguém para substituí-lo, isso levanta questionamentos. Segundo, neste momento o CFO também está saindo. Na verdade, está indo para a Marvel, o que faz muito sentido porque antes de entrar na Adobe, ele estava na Applied Materials. Ele saiu do setor de semicondutores, foi para a Adobe e agora retorna ao setor de semicondutores. Então, neste momento, você tem o CEO e o CFO saindo sem terem substitutos de verdade. Isso é um problema para o mercado. E o terceiro ponto não são os números, certo? Porque como você pode ver aqui, os números estão bem. Há crescimento, há lucratividade. Tudo isso está bem. E eles estão recomprando ações, fluxo de caixa operacional, 2,17 bilhões de dólares. Tudo isso está bem. O problema aqui, novamente, é uma pequena mudança na estratégia. Uma pequena mudança que também vimos em relação ao Duolingo. Está tentando expandir, mas expandindo a opção freemium. Agora, novamente, se a conversão estiver acontecendo, isso vai ser tranquilo. Aqui estamos de novo em um mercado que prefere respostas a perguntas. Vamos analisar tudo agora. Se gosta desse conteúdo, já sabe. Aperte os botões. Agradeço muito. Confira o link na descrição para mais informações. No comentário fixado, confira o top 10 ações para comprar agora ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Sobre a composição do negócio.
Profissionais de negócios e consumidores subiram 15% ano a ano. Profissionais de criação e marketing subiram 11%. A receita total de assinaturas aumentou 14% em relação ao ano anterior. Os usuários ativos mensais do Acrobat e do Express subiram de mais de 700 milhões para mais de 850 milhões ano a ano, dando à Adobe um funil de upsell muito mais amplo. A integração com a SEMrush gerou cerca de 480 milhões de dólares em receita anual recorrente e amplia o portfólio de marketing e experiência do cliente da Adobe, tema já abordado anteriormente. Com relação à receita recorrente anual de produtos focados em IA, mais de 500 milhões de dólares, um crescimento de 3 vezes em relação ao ano anterior. A receita recorrente anual do Gen Studios cresceu mais de 25%, mostrando que profissionais de marketing corporativo estão comprando ferramentas de fluxo de trabalho com IA, não só testando. E claro, esses números são ótimos para a tese de longo prazo, porque finalmente a Adobe tem uma resposta mais clara para a maior dúvida do mercado. A IA generativa pode ser monetizada dentro da base instalada sem destruir o principal negócio? Agora precisamos acompanhar o crescimento do ARR focado em IA, a conversão para planos pagos do Express, Acrobat, Firefly Funnels e a velocidade com que a contribuição da IA se expande em relação ao crescimento mais amplo da mídia digital. A estratégia freemium é novamente a grande questão aqui. Então, eles disseram que no curto prazo, o ARR pode parecer menos sólido porque a Adobe está ampliando o topo do funil para dominar a experiência do usuário em IA. Essa pode ser uma ótima estratégia, pois amplia o funil, forma hábitos de IA mais cedo e o valor ao longo da vida do cliente se acumula com o tempo. O argumento pessimista é que mais uso gratuito pode mascarar uma conversão paga fraca ou atrasar o reconhecimento de receita, certo? Até que ponto você oferece coisas de graça antes de afetar suas margens? Basicamente, você está dizendo, sabe de uma coisa? Estamos dispostos a oferecer uma quantidade X de graça porque achamos que X% vai se converter em usuários pagantes. Essa é, claro, a grande questão agora. Quanto? Quanta conversão isso vai gerar? Por um lado, você está dizendo, sabe de uma coisa? Na verdade, faz sentido porque você gostaria que a Adobe continuasse sendo a primeira opção quando você pensa em coisas criativas. Então, a versão freemium faz sentido. Por outro lado, assim como acontece com o Duolingo, embora você possa dizer que a Adobe tem uma barreira de entrada maior do que o Duolingo, e eu concordaria, o ecossistema da Adobe pode ser muito mais durável do que o do Duolingo. Por outro lado, você pensa, ok, mas será que agora é mesmo o momento de experimentar coisas? O CEO e o CFO saindo, toda essa transição. Talvez o timing não tenha sido o melhor aqui, que é o que o mercado está nos dizendo agora, eu acho. Durante a teleconferência de resultados, eles disseram o seguinte: a teleconferência destacou a confiança na equipe de liderança da Adobe durante a transição financeira e na capacidade da empresa de executar sua estratégia de IA sem afetar prioridades. A empresa destacou a forte demanda pelo Gen Studio e fluxos de trabalho corporativos com IA, ressaltando que a história da IA vai além das ferramentas criativas para o consumidor. Como já falamos bastante, e especialmente na minha última entrevista com eles, focamos muito mais em segmento corporativo e marketing. Sobre o Creative Cloud, a administração afirmou que as otimizações planejadas foram adiadas, pois a Adobe decidiu priorizar a expansão do mercado devido à grande oportunidade de IA, em vez de ajustes de monetização imediatos. Isso sempre é um problema para Wall Street. No longo prazo, a ligação voltou várias vezes ao tema de ampliar o mercado endereçável e o valor vitalício, resposta da Adobe às preocupações sobre a diluição do modelo freemium. Quanto às orientações, novamente as orientações estavam boas, mas incluíam, é claro, a aquisição da SEMrush. Então, basicamente quando você olha para a avaliação, novamente, sim, esse é um nome barato, mas por que esse nome não está recebendo o múltiplo que você poderia achar que ele merece? Se as métricas de ARR continuarem confusas, a Adobe talvez não receba todo o crédito pela saúde do funil a longo prazo. A execução deve manter-se acima das expectativas, já que a concorrência em criatividade com IA aumenta. E veja, pode não ser justo, mas novamente, você está olhando aqui para o mercado de ações. O mercado de ações, na maioria das vezes, não é realmente justo, certo? Porque o mercado de ações pune empresas que, primeiro, levantam dúvidas, segundo, não executam, o que nesse caso não é o caso, mas as interrogações continuam se acumulando, certo? Como dissemos, transição de CEO, CFO e agora uma pequena mudança na estratégia, que novamente pode muito bem dar certo.
Mas agora são muitos C, que basicamente é isso: risco de conversão do modelo freemium, pressão competitiva da IA e então transição de liderança. Essas são as três coisas. Se você quer saber por que as ações caíram, é basicamente isso. Não é pelo resultado do trimestre, não é pela lucratividade, não é pelo crescimento, é basicamente isso. E qualquer um que disser o contrário não está dizendo a verdade. Sim, essa é uma boa empresa, muito barata. Como já dissemos, há um motivo para eu não ter ações dela, mesmo comentando sobre. Não tenho porque novamente você está indo contra o mercado agora. O mercado realmente não gosta desse nome, e infelizmente o que está baixo pode cair ainda mais, o que está barato pode ficar mais barato. Já vimos isso com a Salesforce. Já vimos isso com muitos outros nomes também. A menos que você comece a responder muitas das perguntas do mercado ou realmente volte a acelerar o crescimento de forma significativa. Você não está recebendo nenhuma atenção do mercado agora. Não é nada pessoal contra a Adobe. Eu uso os produtos da Adobe. Eu acho que a maioria dos criadores ainda usa os produtos da Adobe. A maioria das grandes empresas usa o ecossistema da Adobe. E isso não está mudando agora só porque você pode gerar imagens com o Gemini ou o ChatGPT ou coisas assim. Não, a integração está acontecendo. É como se agora estivesse acontecendo uma transição dentro dessa empresa. E infelizmente isso está acontecendo na hora errada. Será que isso é uma boa oportunidade de compra para o longo prazo? Pode ser, mas não sabemos, né? Dissemos o mesmo aqui, talvez a 300 ou 350 também estivesse barato. Mas agora, basicamente voltamos a preços que não eram vistos desde o final de 2018. 2018 são 8 anos. 8 anos de absolutamente nada. Estamos aqui no semanal. Até o semanal está perto de ficar sobrevendido. Então, com essa aqui, você não tem nenhum momentum na ação. Você tem algum momentum no negócio. Mas, por outro lado, quando o CEO e o CFO estão em transição, além de você colocar um pouco mais de foco em um modelo freemium, justamente quando já existem muitas dúvidas em relação à monetização da IA, você não está ajudando em nada. Claro, como essa é uma empresa muito lucrativa, agora eles podem recomprar uma quantidade considerável de ações. Mas por quanto tempo você está disposto a ter esse, vamos chamar assim, custo de oportunidade antes de realmente ser recompensado? Esse é um caso de, sabe de uma coisa, vamos esperar para ver. Se de repente houver uma grande reviravolta, se de repente tivermos um novo CEO, um novo CFO, se soubermos qual é a visão, qual é o plano, quem serão essas pessoas, então, tudo bem, talvez aí sim, tudo bem. Você pode perder os primeiros 10, 20, talvez 30% ou algo assim, mas pelo menos aí você sabe, ok, ainda está muito barato e existe uma visão clara para o futuro. Quanto ao IPO da SpaceX, como você pode ver, $173 por ação. Se você conseguiu alguma ação alocada para você, parabéns. Acho que ainda tenho minhas ações fracionadas ou não, desculpa, ações tokenizadas na Robinhood. Fico curioso para saber quanto elas valorizaram hoje. Então, é isso por hoje no vídeo. A mensagem está muito clara para mim, como já expliquei em vídeos anteriores. O mercado está recompensando certas empresas agora e punindo outras. Sim, você pode comprar ações que estão muito baratas, mas não se surpreenda se essas ações não subirem, ficarem estáveis ou até mesmo caírem e ficarem ainda mais baratas. Esse é o cenário complicado do mercado agora. Você tem que olhar para a realidade das coisas, e é por isso que eu não tenho problema nenhum em mudar de posição em certos nomes da minha carteira, certo? Já discutimos isso com a Shift4, que ainda faz parte da carteira. Não tenho problema em assumir perdas e admitir. O mercado não se importa com a empresa agora, mesmo que esteja barata, pois falta momentum. Tudo bem, por mim está tudo certo. A gente vive, aprende e se adapta. É isso por hoje no vídeo de hoje. Espero que todos tenham um ótimo final de semana. Aproveitem a Copa do Mundo. Nos vemos no próximo. Tchau!